Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário. Então, já que nós estamos conectados, né? Por Uhum. favor, deixe o seu like para não esquecer depois. A gente vai se envolvendo com o trabalho que acontece isso comigo. Eu Sim, olho algum assunto, acho legal e esqueço de dar o like. sim. E o like é a primeira caridade que você pode fazer pelo trabalho, Compartilhar com pela aquela pessoa também, que ajuda na divulgação. Aproveitar que não começou ainda o tema, né? Isso. Ajuda. Vamos lá, gente. Pode ver, o tema hoje é a continuação do karma e evolução. Então, vamos lá. Né? Outro. Muito obrigada. Vamos agradecer a colaboração, a doação do material, da comida. Nós estamos precisando muito, gente, muito, porque pessoas que nos ajudavam passaram a precisar serem ajudados. Sim. A gente está Isso mesmo é muito vivendo um período mais difícil em que a fome está aumentando e os recursos estão diminuindo. Então, quem puder, toda ajuda é bem-vinda, por menor que seja, vai juntando um pouquinho de cada um, já dá um bocado de apoio para quem não tem nada agora. Se nós tínhamos dificuldade em atender aquelas 150 famílias cadastradas, imagina agora. Imagina dizer não para uma pessoa que está precisando muito e que já nos ajudou. Sim, É triste, né? Então, por favor, pedimos a colaboração de todos. A campanha não pode parar, a campanha tem que continuar. sim, Vamos. E a campanha também para casa, né? A ajuda também financeira, que a casa também coloca à disposição de N coisas, não só da comida, mas da própria casa, para o funcionamento dela, e para outras coisas também, pedidos de ajuda também que apareçam. isso. Se você quiser fazer uma doação de alimento, de material de higiene, material de limpeza, roupa, enfim, entre em contato com a gente pelo direct ou do Instagram ou do Facebook, ou então através do nosso e-mail, que é esse que está aqui na tela, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E se você puder, quiser fazer a doação financeira para ajudar a manter essa obra, manter a nossa casa, tem o QR Code do PicPay aqui no canto, no cantinho esquerdo superior da tela. Você pode escanear direto pelo PicPay para fazer a doação, ou através do e-mail também, que é o mesmo, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, que é a chave Pix para fazer a transferência. Agradecemos imensamente, desde já. Né? De pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. E a gente vai atravessando esse mar turbulento. Sim. E a gente vai atravessando, e tenho certeza que nós vamos atravessar. Eu lembrei agora de uma frase que a gente falava muito no início do ano passado, falando, estamos todos no mesmo barco. E aí depois a gente entendeu que não. Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um está num barco diferente. Então, por isso a gente precisa se ajudar para que o barco do outro não afunde. Esse é o ponto. Né? Isso, perfeito, perfeito. Bom, O que mais e temos de avisos? a prece dos desencarnados. Amanhã é o último dia para as inscrições. O link está Entra aqui lá embaixo. no formulário, preenche, não esqueçam, por favor. Outro pedido muito. Convidou, colocou o nome, por favor, assistam à prece. Esteja junto com a gente nessa egrégora. Ao colocar o nome, essa pessoa foi convidada. Isso Esse aí. espírito foi convidado a participar.
e chega lá, você não está assistindo, você não está na mesma vibração. Ah, eu esqueci o nome. Na hora você vai assistir, você vai vibrar para aquela pessoa. Mas é muito importante que colocou o nome, por favor, assista. Sim. Né? Não vamos furar a sessão de prece que a gente combinou com a pessoa a quem a gente quer também, né? Se a gente convidou, então que a gente compareça também, né? Sim. E aí, quem nos acompanha nas redes sociais percebeu, através de uma novidade ontem divulgada, que a gente está com um novo trabalho aí, feito pela espiritualidade, que é a cura à distância, que você também pode se inscrever através do nosso site, tem o link lá para você deixar nome completo e endereço completo atual da pessoa que você quer colocar nesse trabalho para receber essa cura espiritual. Então, fique à vontade para isso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre. A gente Né? entra melhor no assunto, né? Isso. Então, mais alguma coisa? Acho que só isso tudo. Né? Então, a gente vai, qualquer dúvida, pode também escrever aí, fazer a perguntinha, e nós vamos tirando a dúvida, né? Uhum. Bom, o tema de hoje é a continuação da semana passada, de karma e evolução. Isso é assunto longo, assunto que vale a pena ser estudado, vale muito. E a gente, voltando a falar como na semana passada, nós temos um olhar muito ruim para a lei de karma, a lei do karma. Temos um olhar muito ruim para a lei de causa e efeito. Sim. Mas será por quê? Ah, é porque a gente faz sempre tudo certinho. Pois é. Então, assim, se a gente já Então, tem um medo disso, é porque a gente sabe que, como se diz, estamos com o rabo preso, né? Pelo menos. isso, é. A gente já não tem um olhar muito bom. É. Então, nos reportemos brevemente à época de Paulo de Tarso, com uma visão muito atrelada ainda à cultura do momento dele. Ele Uhum. colocou assim: olha, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o Paulo já fazia o link com essa lei. Sim. Agora, ele disse ali que tudo, nada vai passar, como se diz hoje, batido. Sim. Pois é. Agora nós vamos perguntar: será que é exatamente tudo? Será que tudo isso tem uma proporcionalidade? Pois é. Sabe que eu estava pensando exatamente nisso ontem, também em trazer para cá hoje, para falar a respeito de que a gente sempre acha que está preso ainda lá naquela lei mosaica, na lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, né? A gente ainda funciona muito assim. Olho por olho, dente por dente, estaríamos cegos e banguelos, daqui a pouco teria mão por mão, pé por pé. Sim. Pensa bem que se fosse assim, seria. Será que não há uma inflexibilidade nisso? Pois Será que é. é flexível ou não? O resgate é flexível? Será que há atenuantes? Será que eu posso semear e não colher?
também. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer de volta a máxima de Jesus que a gente trouxe na semana passada, só para poder fixar, porque eu tenho um outro trechinho também que tem a ver com ela e vai ajudar demais. Então, aí, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, olha como Jesus, antes do que Paulo de Tarso falou, já deu uma dica aí. Retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, se quiser voltar para a gente de novo, Rodrigo, pode ser. Porque olha a chave para o entendimento aí. Conforme as suas obras. E olha como Jesus também deu uma outra pista, e aí foi no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 25 e 26. Saiu no culto no ar que a gente faz toda semana. Essa semana saiu isso. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro de justiça e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. E aí está no Evangelho segundo Mateus também, capítulo 5, versículos 25 e 26, como eu acabei de falar. Então, olha outra pista que ele dá aí. O que será que Jesus estava dizendo disso? Né? Parece que essa retribuição ela é dada o tempo inteiro, é simultânea. Uhum. Quando ele fala sobre perdoar o adversário, né? Quer dizer, se reconciliar com o adversário, ele também está falando disso. Ele também fala disso, que você, porque nós ficamos muito atrelados naquele negócio, eu vou esperar a retribuição, está muito para o futuro. Eu vou até esquecer. Mas não, isso se dá o tempo inteiro. Ainda mais agora, nos tempos atuais. Sim. Dia desse mesmo a gente viu trabalhadores da última hora. Sim. Será que temos muito tempo para esperar essa retribuição? Pois é. Será que a gente tem tempo para isso? A gente, ou então, tem muita gente falando bem assim: aqui se faz, aqui se paga. Será que não seria melhor refrasear isso? Aqui se faz, aqui se conserta? Isso. Aqui se faz, aqui se conserta. Por isso que a gente está por aqui. Eu tenho que aprender a não fazer. Sim. Uma coisa é eu não fazer porque eu aprendi que isso não se faz mais. A outra coisa é não fazer por medo do que vem por aí. O não fazer por medo, será que eu aprendi? Sinal que eu ainda não aprendi. Se a gente não refaz por medo, a lição não foi apreendida. Pelo menos assim, a gente entendeu que não deve fazer. Isso é o primeiro passo. Mas o segundo passo é entender. A gente precisa entender que não é apenas o medo que tem que parar esse não fazer. Né? Eu não fazer por medo, isso ainda não é uma transformação. Isso já deu uma freada. A gente ainda está lá na lei de Moisés. Eu ainda estou atrelada à lei de Moisés. Dente por dente, olho por olho, então eu não vou fazer
com medo das consequências. Sim. Mas isso ainda não é uma transformação. Eu ainda estou a caminho. Isso não é bem uma transformação, isso é uma coação. Sim. É aquela coisa, é o mínimo que nos cabe, né? Já que eu não quero aprender, então, pelo menos isso. Alguém tem que frear. Sim. Por aí. E aí a importância da gente entender o que Jesus veio fazer aqui, que é justamente nos mostrar um outro caminho, um outro fazer, que é não se deixar levar e se prender pelo medo, mas começar a agir pelo amor. Sim, até porque Jesus também ele não mudou, não modificou em nada a Torá. Não. Então ele veio explicar. E olha o que tinha escrito lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as provas de que não seremos consumidos por suas misericórdias. Não seremos, perdão, as misericórdias do Senhor são as provas que não seremos consumidos pelo pecado, pelo nosso pecado, ou seja, pelos nossos erros, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, quer dizer, errou ontem, vá correndo consertar hoje. Sim. Sentiu que não foi bom, não espere vir as consequências, porque há misericórdia. Essa é a chave também, né? E quando Jesus fala da gente ir e se reconciliar com o adversário, olha, deixa também que ele fala, dizendo que o adversário vai interceder por nós, porque ele não vai entregar para a justiça, ou seja, para a justiça divina. Então, assim, quitou ali, sabe? Não existe isso de. Tem um efeito? Claro que tem um efeito. Porque se a gente se reconcilia através do perdão, esse efeito é justamente o amor, a retribuição. Já Então, é retribuição. exatamente. A lição foi aprendida, esse é o sinal, né? Isso é o mais forte, é o que fica mais claro. Vamos colocar o slide? Quer colocar agora? Podemos. Nem sempre essas dívidas são pagas em uma única vida, né? E por isso que o espírita costuma muito empurrar para frente dizendo, na próxima eu pago. Coloca no Credit Karma. Para isso, existem as reencarnações como oportunidades, ok, isso é verdade. Mas a gente também tem que lembrar que está com a corda no pescoço, né? Olha o mundo aí fora, olha o quanto a gente está sendo cobrado por tudo isso nesse momento, quanto a gente tem que lidar com esse tipo de coisa enquanto acontece. Essas oportunidades, elas são necessárias para aprender que aquele desequilíbrio gerou esse problema, né? Sim. Então, eu preciso o quê? Porque eu só terei oportunidade reencarnando. Sim. A forma está ali. E ao reencarnar, o que eu faço dessas oportunidades? Eu aprendo ou e ao me corrijo. aprender, eu vou corrigir. Sim. Lembra que a gente acabou de falar agora do errou ontem, vai consertar hoje. Sim. Olha a importância de seguir sempre buscando o acerto, né? E não a justificativa para o erro. Sim, verdade. Perfeito, Anderson. Perfeito. A gente gasta um tempo enorme justificando o erro. Sim. A gente pode ter errado, ok, mas corrige. Sim. Porque se a gente fica só justificando o erro, a gente não mostra que aprendeu, né? A gente simplesmente
diz, ok, eu errei, e foi por causa disso. Mas o que te impede de te errar no mesmo erro de uma forma diferente? Né? Então vale a gente pensar nisso também. A prova que eu aprendi me corrigindo. Eu não vou provar de outra maneira. Uhum, isso aí. Eu não vou provar de outra maneira. Eu só tenho essa prova. É como numa escola mesmo, né? Quando a gente tem aquela prova, aquele teste para fazer e erra uma questão, a gente só descobre se aprendeu mesmo quando passa a acertar a questão, né? Essa aprendizagem é mudança de conduta. Uhum, Não houve mudança de conduta, não aprendeu. pois é, exatamente. E vamos avançar? E aí, olha a mudança de rota se mostrando justamente nas atitudes. O Sim, que a gente a precisa, mudança de conduta, né? uma mudança de conduta, isso, presente nas atitudes, né? E aí, se essas atitudes têm efeitos positivos, elas mostram que são virtudes em ação. Se essas virtudes estão em constante ação, a gente tem o equilíbrio ou a gente faz do equilíbrio a virtude. Olha como, de certa forma, isso se complementa, né? Porque se a gente tem virtudes em ação, a gente está em equilíbrio. Mas quando a gente está em equilíbrio, as ações, as atitudes mostram essa mudança de conduta, né? Então, acaba criando um ciclo, de certa forma, também. Na verdade, essas virtudes, como você falou, já são a retribuição desses efeitos. Sim, exatamente. Daí o equilíbrio também se faz por conta dessas virtudes, É. né? E olha o que eu aprendi quando eu estava no curso da evangelioterapia, foi até a Hermínia que falou, que as atitudes positivas melhoram as funções imunológicas. Olha, tão atual, tão preciso para a gente agora. Ou, mas você vê Né? que não é só o pensamento, é a atitude positiva. Melhora as funções imunológicas. Sim. Realmente, se você pensar, quando você faz uma boa ação, você não se sente bem, Sim, você é o mais beneficiado do que quem recebeu. sim, Porque isso sim é felicidade, isso sim te traz paz, é revigorante. sim. Pois é. Daí, olha a lição que a gente tem durante todo esse ano que passou, do quanto a gente ainda precisa aprimorar essas nossas atitudes. E quem sabe isso não é justamente o diferencial que a gente busca para se manter em equilíbrio também, né? Isso, porque a lei de causa e efeito, ela não existe castigo ou prêmio. Na lei de causa e efeito, somos nós mesmos que desenhamos o nosso destino. Uhum, Nós desenhamos, traçamos o nosso caminho sim. com as nossas atitudes. Até trazendo de volta a história que foi contada, né, na semana passada sobre João Batista e os profetas de Baal, quer dizer, Elias e os profetas de Baal, e João Sim, Batista pagando por aquilo que Elias fez, fica meio esquisito se a gente parar para pensar assim, como duas pessoas diferentes. Mas se a gente entender que João Batista era Elias e ele era Elias o tempo todo, ou seja, era o mesmo espírito, só que com vivências diferentes, aí a gente entende que
Olha como o amor de João Batista e o bem que ele fez pregando a mensagem e as atitudes do mestre em sua própria vida aliviaram ele próprio dessa carga que ele tinha deixado na encarnação anterior. Ele teve a oportunidade e aí ele aprendeu e se corrigiu, né? Sim, isso tudo, ele não foi poupado porque foi bonzinho. Não, mas não precisou das 450 vezes. Sim. Não é Né? porque Não, ele não foi houve bonzinho. essa necessidade, esse castigo todo. Então, é muito, ainda mais nesse período que a gente está passando, a gente, esse olhar nosso para essas nossas ações, para esse nosso sistema imunológico. Vou contar uma historinha Sim. de uma pessoa que há duas semanas atrás, uma amiga minha me procurou e ela estava muito preocupada porque o filho dela, que é pastor, pegou Covid. Uhum. E ele foi internado muito mal. E, claro, todo mundo, a gente tem medo, claro, a gente está vindo. E ela foi até a casa dele, ele mora em uma outra cidade que não a nossa, e ela pegou, foi lá, porque ele tem um filhinho, tem dois filhos, tem a mulher dele, eles não pegaram, graças a Deus, e ela é a mulher muito temerosa, chorosa. Aí ela me disse assim: ai, Márcia, eu abri a geladeira e tinham 30 quentinhas para ele dar aos moradores de rua. Quando ela me falou isso, eu pensei: ele não vai embora. Sim. E eu falei assim para ela: calma, tenha calma e tenha fé, porque Deus costuma tratar bem dos seus instrumentos. É isso. E o que ela fez? Ela pegou essas 30 quentinhas e falou para a Nora: eu vou distribuir, porque eles estão precisando de fome, eles estão com fome, as quentinhas estão prontas. Meu filho precisa de prece. A minha prece nesse momento é alimentar esses filhos. E ela foi para a rua e entregou. E aí eles estavam já apreensivos, esperando ele. E alguns sabiam que ele estava doente e diziam estar orando por ele. Então, isso foi perfeito. Sim. E aí, 2 dias depois, a gente continuamos orando, rezando para ele se restabelecer, mas eu tinha toda a confiança, sim. Ele ligou para ela numa manhã, dizendo: mãe, eu estou melhorando. Então, Deus realmente cuida bem dos instrumentos de trabalho. É a ação que ele tem, aquele. E, gente, detalhe, ele não pegou o Covid na rua. Não foi ali na rua. Ele vai ali porque a igreja. Olha a importância, gente. Ontem eu escutei uma frase assim: um hospital que os olhos humanos não vê.
Sabe o que é, Anderson? São as igrejas, são os centros espíritas, Os templos são os religiosos. templos religiosos. Sim, O hospital, a pandemia trouxe vários efeitos colaterais. sim. Ela é uma epidemia não só do coronavírus, é uma epidemia de miséria. Sim. E de muitos casos de saúde mental também sendo afetados. Tem estudos que Sim, mostram que os casos de depressão e ansiedade aumentaram demais. muito. E esses templos abertos, eles estão salvando vidas. Eu vejo aqui na minha rua, toda quinta-feira, sobe pessoas para pegar a cesta de alimentação que o Jefa distribui. Uhum. E a alegria deles indo buscar disciplina, em disciplina. Sim. É o dia todo ali, vai um pouquinho, não vem mais todo mundo naquele mesmo horário, E né? Eles já se separam. Então, a nossa casa, colocando essa cura, gente, isso é sim, a nossa presidente, sim, colocou um hospital onde os olhos humanos não veem. sim, sim. E, É mais uma ajuda. e ampliou, né, muito mais todo esse trabalho de cura interna nossa também. Por quê? Porque, obviamente, não substitui um tratamento médico, né? O tratamento espiritual não substitui o tratamento médico, ele complementa. É diferente. É bom deixar isso bem claro, porque muitas vezes a pessoa se sente tão confiante na espiritualidade que deixa de lado o trabalho médico, o trabalho físico mundano, e não é para acontecer isso. A medicina está aqui para complementar, para fazer o primeiro atendimento no corpo de carne que a gente tem. Trabalho espiritual, trabalho espírito. Então, Aí, o ajuda o trabalho outro. espiritual é para fazer, para potencializar o trabalho da nossa medicina, da Isso aí. medicina humana. E foi Então, isso que foi feito no filho da minha amiga. isso aí, exatamente. É Com bom a gente ter certeza. isso em mente e traz um certo alívio pelo seguinte, porque a gente colocando aquele nome, colocando aquele endereço completo ali, deixando a espiritualidade agir, de certa forma a gente está depositando fé também. E a fé é fundamental para a gente se restabelecer, para eu me centrar e confiar no trabalho, porque quando eu faço isso, eu também gero esse tipo de energia boa, esse tipo de. Eu também faço esse atendimento em mim, né? Sim, não deixar que o medo domine. Você Uhum. precisa reagir. Pois é, isso aí. Você precisa reagir. E olha como também, apesar de todas as dificuldades, tudo isso que vem acontecendo esse ano, né, mostrou para a gente que a gente não precisa de um lugar físico, de um lugar fechado para encontrar Deus. Olha o tanto de templos espíritas ou católicos ou protestantes evangélicos que abriram as portas por meios digitais, né, para poder colocar essa imagem dentro, essa mensagem dentro da casa das pessoas. Como a gente está fazendo aqui, que a gente não tem condições mesmo de abrir a casa física, porque é uma casa muito pequenininha, muito apertadinha. A maioria dos nossos médiuns é grupo de risco, então é até um trabalho arriscado, né, fisicamente para eles e para nós também, mas daí a importância de trazer essa palavra para vocês, de trazer essas mensagens para continuar mantendo esse alimento espiritual, que também é importante e não precisa e não deve parar, mostrando que existem outras. As casas que podem abrir, que abram sim para fazer, porque tem pessoas ficando realmente Sim, loucas.
E Nesse daí elas caso, precisam disso, sim, nesse né? caso, claro, com todas as Não é o recomendações. caso da nossa, não é o caso da nossa, porque a nossa, como você falou, ela é muito pequena. Uhum, Eu acho que o Jefa não abre para reuniões, ele abre para o atendimento dessa sim. população, Pois é. né? E você vê, por exemplo, tem o caso até que eu cito aqui da Igreja da Penha, aqui pertinho de casa, porque eles passaram a fazer a missa em uma missa campal, digamos assim, né? Eles fazem a missa na concha acústica, que é um lugar aberto, não tem um Sim, ambiente fechado de reza ali, de estudo, como se tinha antes. Então, pode ser feito de uma maneira muito mais tranquila é. e continua fazendo o trabalho também pela internet. Essas missas são Não, é muito transmitidas. legal. Isso é muito. Gente, isso é um apoio. Eu vi a avó da minha sobrinha reclamando com ela assim: ai, o padre me proibiu de ir lá. Olha isso. Isso é cuidado, gente. Isso também é carinho. O padre não quer que eu vá lá, eu quero ir lá, eu posso, eu estou me sentindo bem. Poxa, eu fiquei muito feliz porque ela está se sentindo bem, tão bem que ela quer ir, mas o padre não deixa. O padre coloca pessoas que não. Ele tem feito, eu acho, se eu não me engano, ela é a igreja, é uma igreja vinculada a São Geraldo de Olaria, Uhum. e ela gostava de participar todo domingo. Faz parte da vida dela, eu Sim, entendo, sim, aquilo é a sim. vida, né? Mas Uhum. ela, agora ele não quer que eu vá, mas é o cuidado que ele tem. Sim. E pode até parecer que a gente está desviando demais do assunto, do tema de hoje, que é karma e evolução, mas se karma é justamente a lei de causa e efeito, olha o quanto de causa a gente está colocando aqui para gerar bons efeitos mais à frente, né? Sim, é isso aí, isso aí. Então, e até aproveitando também esse momento de que o que estamos fazendo do nosso mundo atual para colher mais adiante algo melhor, separei 3 perguntinhas aqui do Livro dos Espíritos. Vamos, Márcia? Que Vamos. tem muito a ver com esse tema, que é a respeito do que a gente tem de retorno de felicidades e penas futuras, e nesse caso das penas terrenas, felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 924, 925 e 926 do Livro dos Espíritos. A primeira delas diz assim: há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? Perdão. Olha, como isso é uma pergunta atual, já que o mundo inteiro está passando por isso e está atingindo todas as pessoas. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Aí a gente já dá um passinho para trás, né? Porque será que a gente está passando por isso sem murmurar? Eu não sei vocês, mas eu não estou muito, não. Pois é. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, o que a gente vai colher de melhor lá na frente depende de quê? De que eu faça o melhor para ter o merecimento para isso, né? Não é nada além disso. E aí, continuando, quer fazer algum comentário, Márcia, a respeito? Não, não, tá claro, é claro. É. Acho que a resposta deles é tão óbvia, né, que a gente não tem nem o que comentar a respeito. Eu fico até com vergonha, porque eu reclamo mesmo. Eu me Né? lamento, é uma lamentação, uma lamentação. Ai, que saudade, ai, que saudade. Pois é.
Pergunta seguinte, 925. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem tê-los merecido? E aí, olha também o quanto a gente vem reclamando esse tempo todo de gente que consegue se safar melhor dessa situação, porque tem recursos para isso, enquanto outros passam fome. E parece muito injusto para a gente também, né? E aí a resposta deles é a seguinte: é um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, sabei o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria. Mas fica difícil, né, Anderson? Fica. No presente, a gente está falando de presente. Sim. Mas fica muito difícil. Sim. É muito difícil um pai de família ouvir o fica em casa quando ele não tem como ficar em casa. Sim, com certeza. É até uma ofensa para ele isso. Sim. E escancarou, né, essas desigualdades também, de muitas maneiras, pois é. E aí vem a 926, que é também a respeito do todo, do coletivo, mostrando que o que um faz afeta o outro, perguntando o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Então, se isso tudo que a gente está vivendo agora é algo novo, será que também não traz novos problemas para a gente lidar? E aí vem a resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Então, olha dentro dessa frase como ele mostra que essas novas aflições, elas surgem porque a gente cria a respeito de problemas que não precisava ter. Então, é para a gente parar e pensar mesmo. Nós criamos isso. Nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, é que criamos esse problema. Nós, como um todo, não é culpa de um, não é culpa do outro, é culpa de todo mundo. Né? E aí continua. Aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitos desenganos nessa vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? E aí vamos voltar um pouquinho. O mais rico é o que tem menos necessidades. Né? E aí, sabe o que eu lembrei agora, relendo essa frase? Lá no primeiro livro, no primeiro filme de Harry Potter, quando tem aquele espelho que reflete o seu desejo mais puro, mais sincero, aquilo que seu coração busca, tem uma frase que o Dumbledore fala para o Harry, que diz o seguinte: o homem mais feliz do mundo olharia para esse espelho e encararia apenas o próprio reflexo. Por quê? Porque ele não tem mais necessidades. Ele está feliz com o que ele tem. Ele não quer mais. É isso. É essa frase, né? E aí ele ainda complementa, dizendo que a gente inveja as alegrias dos outros que parecem para a gente que são os mais felizes do mundo. Então, assim, olha fulano que tem tudo, olha como é feliz. Será que é feliz? Que é o que ele pergunta depois.
Será que a gente tem ideia do que está reservado para essas pessoas? E aí, continuando. Se não gozam, se não pessoalmente, ou seja, se eles usam daquilo que têm só para si mesmos, são egoístas e sofrerão as consequências. No meu está assim. Então virá o reverso. Pois é. Antes, deveis lastimá-los, porque eles estão presos dentro do próprio individualismo. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque a pagará com lágrimas amargas. Olha a lei do karma pesando aí. Olha o efeito da causa, né? Então, quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Isso não é uma baita lição para a gente nesse momento que a gente está vivendo? Com certeza. É para a gente parar e pensar mesmo. Será que a gente está fazendo o mínimo que nos cabe? E aí vejo muito também que nessas situações, muitas vezes quem ajuda é quem tem pouco, é quem tem menos, porque sabe da dificuldade que é. Isso tudo vai ser levado em conta. Isso também é uma consolação, né? Saber que não é fazer para receber melhor em volta, em retorno, né? Mas é fazer sabendo que não é em vão. É movimentação, né? É ação com movimentação, é botar isso tudo para funcionar, para não deixar parar, porque se a gente parar e só se lamentar, e isso eu estou falando aqui, não é para vocês, eu estou falando para mim também. Se a gente só parar e se lamentar, a gente não faz nada. Daí a importância também desse trabalho que a gente faz, né, Márcia? Porque é uma lição para a gente também, de certa forma, é passar adiante tudo isso que a gente estuda, tudo isso que a gente reflete, como uma forma de retribuição pelo tanto que a gente recebe também, né? Sim, com certeza. A gente estava conversando antes, em off, sobre o trabalho nessa casa espírita, a seriedade da casa espírita, a oportunidade que a casa espírita nos deu de estudar. Porque Sim. talvez, se eu não estivesse aqui, eu não iria estudar. Pois é. Eu poderia até ser uma médium da casa, mas não dedicada ao estudo. Gostar da casa, estar na casa, mas sem esse comprometimento. Sim. É uma questão de comprometimento mesmo, né? Olha, é muito fácil se a gente parar para pensar. Aliás, eu estava até pensando isso enquanto começava o programa de hoje, essa gravação, pelo seguinte, porque a gente tem tanto mais aprofundamento e liberdade nesse programa de evangelioterapia, nessa transmissão virtual que a gente entra na casa das pessoas, pessoas que nem têm essa proximidade com a gente, que não poderiam participar de um trabalho presencial, mas a gente tem tanto mais tempo para elaborar, para trazer esses temas para vocês, que eu estava pensando, gente, quando isso voltar para o presencial, a gente vai ter que reaprender a condensar tudo naquele tema daquele dia. É verdade, é verdade. Né? Pois é. E assim, a gente também costuma falar, Anderson, que nós que estamos falando, nós somos os maiores endividados.
Sim, pois é. É a oportunidade de gastar o nosso crédito karma. Sim, Porque exatamente. talvez uma ação nossa não fosse o suficiente. Foi como você falou, lembra? Eu devo ter desviado muita gente, porque para estar aqui Sim, falando, então, para estarmos aqui falando, eu certamente dei péssimos conselhos. Eu pois fiz é, muita coisa ruim, porque para estar aqui, né? pois é. Então, Eu é para a lembrei, gente repensar, né? Assim, não criar essa idolatria para um palestrante, seja ele espírita, seja católico, seja evangélico, enfim, quem tem essa palavra, não é nem um dom de palavra, também é fruto de estudo, de dedicação, é um sim, trabalho também a ser realizado, não é dom, é uma não, obrigação, digamos assim, né? não é dom, lembre-se, não é dom, é obrigação, Exatamente. é Então, obrigação. Eu me lembrei de uma palestrante espírita, o nome dela é Isabel Salomão, ela tem 97 anos, ela é lá de Minas Gerais. uhum, Se eu não me engano, o nome também é a Casa do Caminho, mas é lá de Minas Gerais. E a dona Isabel Salomão, ela é uma senhora, ela é a primeira geração de, de libaneses aqui no Brasil. Ela nasceu aqui no Brasil, mas o pai e a mãe eram libaneses e vieram para uhum. cá. E ela, desde os 14 anos, ela via espíritos, que ela chamava, sabe de quê? Coisas. O mãe, aquelas coisas estão ali, aquelas coisas estão ali. E o pai também falava, ela fica vendo essas coisas. E a mãe, ela fica vendo essas coisas. E ela foi crescendo e chamavam ela para benzedeira. E Uhum. ela já estudava alguma coisa dos espíritos com esses espíritos. Olha, legal. E ela casou, e ela teve uma boutique bonita, uma boutique lá na cidade dela, e ela gostava de contar casos que os espíritos contavam, ou então o estudo. O espírito passava para ela, os espíritos, os mentores, passavam para ela, e ela aí contava isso, e as pessoas gostavam de ouvir. E ela disse que uma vez tinham 80 pessoas dentro da boutique dela, porque ela não vendia, ela contava história. As pessoas iam para lá contar história. E aí o mentor dela falou: você vai ter que resolver, ou você tem que ir para uma boutique, ou você vai contar história, quer contar tudo que a gente passa, então tu tem que arrumar um lugar adequado, não aqui Uhum. dentro da boutique. E ela foi numa casa espírita, entrou numa casa espírita e a dirigente da casa falou assim: eu estava esperando você. Aí ela falou: ela nunca tinha entrado num centro kardecista. Nunca, nunca, nada. E ela falou: mas eu não sei nada. Eu não sei nada, eu nunca estudei. Mas os espíritos falaram para ela: você vai ter que estudar, por isso que você tem que largar a boutique, porque você precisa estudar. E o marido dela falou assim: você aceitou? Aí ela falou: ainda não dei a resposta. Ah, se eu fosse você, eu diria que não. Eu diria que não, porque você não sabe nada dessa doutrina. Aí o mentor dela falou bem assim: eu diria que sim, porque quando você der a volta naquela mesa para falar, nós estaremos contigo. Basta você estudar. Pois é. Porque se a Ouviu, gente né? não estudar, se a gente não estudar, a gente não tem bagagem para saber o que dizer, né? Eles não têm como soprar no ouvido da gente para a gente dizer a coisa certa. É, Como é que você vai saber se os que estão intuindo é certo se você não estudou? pois é.
Mesmo que você confie, você tem que saber o que eles estão dizendo. É o que o Anderson falou. Qual é a tradução? Qual é a tradução? E aí ela foi, e olha, o dirigente dessa casa realmente, quando ela entrou, que ele falou, olha, a substituta, ela já vinha bem doente e ela faleceu. E ela ficou como a dirigente da casa. E até hoje, gente, ela está lá. Em agosto, 97 anos, a gente que, eu estou velha, às vezes eu me pego, eu estou velha, não dá, eu já não guardo nada. Gente, ela falou que não há vacina melhor para a saúde. Não há vacina melhor. Isso me E ela, lembrou. em agosto do ano passado, foi lançado um livro. O nome do livro é Os Dois Mundos de Isabel. Em agosto do ano passado, quando ela tinha 9 anos. Já quero ler. Da editora Intrínseca. Quem fez foi a Daniele Arbex, é uma jornalista investigativa. Que legal. O prefácio desse livro é de Caco Barcelos. Que legal. Aquele da profissão repórter. Que legal. Muito bom. Vale a pena. Atenção, senhoras e senhores, os jovens que já se acham velhos, ou jovens velhos, né, se achando, leem esse livro. Sim, isso que você falou, até porque a gente está nos minutinhos finais, me lembrou um causo também de um livro chamado Morri, e Agora? Que era foi esse ou foi um chamado Médiuns Como Estão e Para Onde Vão, que era sobre um homem que era sempre chamado para o trabalho mediúnico, e ele sempre botava barreiras, dizendo, eu não posso porque agora eu estou trabalhando. Aí quando ele se aposentou, eu passei a vida trabalhando, então agora eu quero descansar. Então ele sempre botava para depois. Consequentemente, claro, ele desencarnou, chegou do lado de lá, e aí foram lá dizer, então, olha, você ainda tem uma pendência de trabalho com a gente. E ele falou, eu estou me recuperando aqui, não sei o quê. Ele falou, eu vou, daqui a 2 semanas eu dou a resposta. E, assim, o autor espiritual do livro dizia que já tinha se passado meses e ele não tinha voltado ainda para dar a resposta. Então, é para a gente ver que quando a gente não quer, a gente arranja desculpa. Mas quando a gente quer, a gente faz. Né? E é isso. Olha, então, sexta-feira estamos aqui, né? Vamos dar continuidade na parábola, que tem tudo a ver também. Sim. E a gente conversa mais um pouquinho, certo? Isso aí. Qualquer coisa, deixem comentários, curtam aí o vídeo, compartilhem também. E até sexta-feira. Fiquem com Deus. Até. High five, Márcia. Muito bom. Tchau. Tchau.